as pessoas das camadas mais baixas utilizarem no dia a dia, tá bom? Outro tema muito importante para esse período é o tema do tráfico negreiro, ou seja, o tema da escravidão. Tá? Então, o Brasil precisa acabar com a escravidão, tá? Não tem mais como fugir. Então, a gente vai ver que é nesse período que começa a questão do tráfico negreiro. Lembrando, o tráfico negreiro é o comércio. Tá? Então, desde 1810, depois 28, depois 31, nós assinamos tratados com a Inglaterra e nada da gente cumprir o fim do tráfico negreiro. Tá? Em 45, a Inglaterra decide dar um basta, tá? E eles, ingleses, editam uma lei chamada Bill Aberdeen. Né? Essa lei de Bill Aberdeen basicamente dá o direito à marinha inglesa de aprisionar navio negreiro, de quem quer que seja. Ou seja, uns tantos navios negreiros brasileiros foram aprisionados. E aí começou a mexer com o orgulho brasileiro, começou a mexer com política mais séria. Muitos desses navios, quase que no litoral brasileiro, eram, né, aprisionados pelos navios ingleses. Então, né, depois de uma série de discussões, se promulga a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Ou seja, essa lei proíbe o tráfico negreiro para o Brasil, ou seja, não vem mais ninguém de África para cá em condição de escravos. Tá? O último navio que se tem notícia é do ano de 1854, então o tráfico acabou mesmo. Tá? Inicialmente, tá, a resposta foi tráfico interprovincial, ou seja, traz escravos de outros lugares, porque o café está bombando, está crescendo, precisa de mão de obra. Tá? Mas não é o suficiente essa mão de obra negreira de outros lugares. Resultado, a imigração vai ser a resposta para esse desafio do crescimento. Tá? Então, a proposta é tragam trabalhadores europeus para cá. Os trabalhadores europeus, abre aspas, tem duas grandes vantagens. A primeira, né, e que pode parecer absurda para a gente, eles têm a pele branca. Tá? Então, o racismo desse momento olha para o indivíduo com a pele negra ou com a pele parda e aponta para ele um indivíduo incapaz de trabalhos mais sofisticados, de trabalho disciplinado, tá? Um indivíduo com pouca inteligência. Então, o preconceito ele existe. Então, eu trago esse indivíduo de pele branca porque, abre aspas, ele é superior, tá? Já está mais acostumado com trabalho livre, etc. Tá? A ideia de dar a liberdade para os indivíduos, né, escravizados e pagar a ele um salário, né, não passava na cabeça da maioria desses grandes fazendeiros. Tá? Então, traz os imigrantes. A primeira iniciativa foi a iniciativa do sistema de parceria, ou seja, o dono da fazenda manda trazer esses imigrantes, exemplo, da Itália para cá, né, para o Porto de Santos, vai até o Oeste Paulista e planta. Tá? O café, em geral, né, a primeira plantação demora algo em torno de 4 anos para a primeira colheita. Então, esse indivíduo fica endividado desde a saída da Itália, chegando em Santos, de Santos para, né, o Taubaté, digamos assim, lá em São Paulo. A partir daí, fica mais 4 anos morando, portanto, comendo, bebendo, se vestindo, etc., dentro da fazenda, e se endividando. O sistema de parceria é 50% da produção fica para o dono da fazenda, os outros 50%, os colonos deveriam vender para o dono da fazenda. Tá? Resumo da ópera é que quando esses sujeitos vendiam a parte dele para o dono da fazenda, o lucro que eles tinham não era o suficiente para pagar a dívida, então virava uma bola de neve e esses sujeitos ficavam numa situação extremamente complicada, né? Sendo que o tratamento, às vezes, não era muito melhor do que o tratamento dispensado aos escravos. Né? Era muito comum fazendas você ver do lado trabalhando o imigrante e o escravo. Tá bom? A segunda forma de imigração, essa que vai dar certo, né? O governo do estado, principalmente do estado da província, perdão, de São Paulo, vai trazer esses imigrantes. Então, os imigrantes vêm, exemplo, da Itália, vão até o Porto de Santos, do Porto de Santos até Sorocaba, lá no Oeste Paulista, eles não pagam nada. Tá? Eles vão ter que receber um salário mensal até o dia da colheita, tá? E aí no dia da colheita eles vão vender, vão ter o lucro dele e vão pagar, se por acaso deverem alguma coisa para o dono da fazenda. Então, nesse esquema, o imigrante ele conseguiu prosperar. Tá? Então, foi muito comum que a primeira, segunda geração desses imigrantes trabalhassem muito e a terceira, quarta geração já fosse uma geração de pessoas com um nível de sofisticação intelectual maior, já eram doutores, grandes comerciantes, alguns intelectuais e políticos, né, que acabam se destacando na sociedade brasileira. Tá?
Repito, os imigrantes eles tiveram sorte porque eram brancos, né? Sorte não, claro, trabalharam bastante, mas sorte no sentido de que eles não contavam com o preconceito, né, que era dispensado aos trabalhadores de cor, né, negra e parda, tá? Que esses não vão receber nenhum tipo de assistência, né, no período pós-abolição. No mesmo ano de 1850, na Lei Eusébio de Queiroz, já com os imigrantes vindo, né, é promulgada a Lei de Terras. Tá? A Lei de Terras ela tem como objetivo, tá, organizar a posse da terra no Brasil, que até então era muito complicado. Né? Muitas pessoas se apossavam, não era registrado, era uma bagunça. Tá? Então, agora, para você ser considerado dono da terra, basicamente como temos hoje, você tem que, né, registrar o tamanho daquela terra, ir no cartório e pagar. Olha, essa terra aqui é minha, né, nome de fulano de tal. Beleza. Quem já tinha terra, era só registrar. Né? Então, muita gente que tinha 1 quilômetrozinho quadrado foi lá registrar 10, 20. Não tinha cerca, não tinha ninguém para reclamar, né? Conseguiu. Tinha dinheiro para pagar, pagou. Tá? O registro tinha que ser feito à vista, né? Em dinheiro. Tá? Os mais pobres, aqueles que eram poceiros, com um pequeno pedaço de terra, médio, né, trabalhador que a gente chamaria hoje, né, de agricultura familiar, esse sujeito não conseguiu pagar. Então, muitos desses sujeitos foram expulsos das suas terras. Tá? Então, isso era uma forma de concentrar as terras nas camadas mais altas, dificultar o acesso da terra para o brasileiro, seja ele negro, pardo, branco, mais pobre, mas também para o imigrante que estava chegando aqui. O imigrante, por exemplo, tinha que estar 3 anos no Brasil para poder comprar terra. Tá? E com um sistema que muitas vezes, né, não era fácil poupar dinheiro, então esses sujeitos trabalhavam muito tempo para conseguir comprar um pedaço de terra. Tá? Alguns conseguiam, outros não. Tá? Política externa brasileira. Tá? Essa é muito importante porque a principal questão a ser resolvida pelos brasileiros, né, vou colocar aqui em cima, vai ser essas fronteiras aqui na região sul, tá? No chamado Cone Sul. Então, nós temos aqui o Uruguai, que antes já nos tinha pertencido, nós temos o Brasil, nós temos o Paraguai e nós temos a Argentina. Tá? Essa é uma região importante porque o Paraguai ele só tem uma porta de entrada e saída, tá? Que é o Rio Paraguai, tá bom? Que passa aqui, vai pelo Rio Paraná, necessariamente tem que passar aqui pela Argentina e sai pelo Rio da Prata. Tá? Então, tudo que o Paraguai compra e vende, ele precisa passar pelo território argentino. Tá bom? O Uruguai tem lá as suas, né? O Rio Uruguai consegue despachar, tem aqui o Porto de Montevidéu, o Brasil tem os seus portos aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, né? A Laguna aqui em cima, Santa Catarina. Só que para o interior do Brasil, o grande problema não haviam, né, vias. Por exemplo, o sujeito sai do Rio de Janeiro para ir para Cuiabá, Goiânia. Tá? Resultado, temia-se que o Brasil ficando muito longe, que a corte ficando muito longe desses indivíduos, né, que a gente perdesse o controle. Então, o sujeito que produz alguma coisa, seja aqui em Cuiabá, né, seja aqui em Goiânia, ele precisa passar necessariamente pelo Rio Paraguai, né, que nasce em território brasileiro, atravessa o Paraguai, parte da Argentina e sai aqui embaixo. Ou ele tinha que descer pelo Rio Paraná, né, que atravessa hoje o Brasil, né, estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, passa aqui pela Argentina, né, a divisão entre o Brasil e Paraguai hoje, passa pela Argentina, a divisão entre o Brasil e a Argentina hoje, vai pelo Paraná, mais uma vez Rio da Prata. Então, o Brasil, para se comunicar com esse pessoal aqui do interior, precisava que esses rios continuassem de livre acesso. Tá? O problema é que nem todo mundo concordava com isso. Paraguaios, uruguaios e argentinos tinham as suas pretensões com relação a esses rios, né? Assim como o Brasil. Então, a gente vai ver que o Brasil já tinha invadido a Argentina, tanto quanto o Uruguai. Outras vezes, né, o Brasil já tinha invadido a Argentina, e depois o seu presidente colocou um presidente fantoche, o mesmo tinha feito com os uruguaios. Em 1864, quando um presidente, né, sobe ao poder no Uruguai e ele se mostra contrário aos interesses brasileiros, o Brasil intervém no Uruguai, ou seja, ele invade o Uruguai, depõe o presidente que é contrário aos seus interesses e coloca um presidente fantoche, tá? Com a ajuda da Argentina.
a gente vai ver que o Paraguai tinha feito um tratado secreto com o Uruguai e o Paraguai invadiu o Brasil, né? Então, o Paraguai teve o primeiro movimento. Então, invade o Brasil, na região que hoje é Mato Grosso do Sul, tá? E a região que hoje é parte ali do Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Tá? Então, como o Paraguai tinha um exército organizado, tinha vantagem, então, primeiramente, ele teve, né, algumas vitórias do ponto de vista militar. Brasil, Argentina e Uruguai formam a chamada Tríplice Aliança, tá bom? E invadem a região, invadem o Paraguai. Tá? Então, com isso, eles conseguem imprimir uma série de derrotas aos paraguaios. Os uruguaios empurram os paraguaios de volta para o território deles, os argentinos fazem o mesmo. Né? O Brasil continua a guerra. Tá? O problema é que o Brasil vai arcar com as despesas financeiras e o Brasil vai ter um segundo outro problema para resolver, que é o seguinte: o Brasil ele não tem um exército profissional. Tá? O exército feito de voluntários, chamados voluntários da pátria, né? Muitos desses indivíduos eram pretos e pardos. Né? Gente que tinha a liberdade prometida, no caso dos indivíduos que eram escravizados, né? Ou algum posto, enfim, prometido no caso dos homens livres e pobres, tá bom? E a gente vê que esses indivíduos vão, né, fazer a guerra. E é durante a Guerra do Paraguai que se forma o Exército Brasileiro, tá bom? Essa mesma guerra vai ser importante porque a gente derrota o Paraguai, tá? A gente arrasa o Paraguai total e completamente do ponto de vista humanitário, do ponto de vista político e econômico. Tá? O Brasil entra na guerra sem dívida, sai da guerra completamente endividado, tá bom? E sai da guerra com um exército formado e politizado, porque a gente vai ver que o exército brasileiro passa a desenvolver um pensamento que a gente chama do pensamento do soldado cidadão, ou seja, que deve interferir na política. Né? Então, a gente vê aqui que essa charge do Ângelo Agostinho da época, né, mostra um militar brasileiro voltando, né, e olha a situação que ele se depara. Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue pela pátria, libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Ou seja, os militares brasileiros passarão a criticar cada vez mais a escravidão. Ou seja, eles serão aqueles indivíduos que farão primeiro movimento de crítica à escravidão e, portanto, de crítica à monarquia brasileira. Esse exército politizado, pessoal, ele vai ser importante a gente entender porque ele vai ser um exército que vai ser personagem principal, senão o personagem principal no golpe que vai derrubar a monarquia brasileira. Então, esses militares passam a se ver como uma instituição que não está em consonância ali, né? Não está funcionando muito bem dentro daquele Estado monarquista. Não é? A gente vai ver que outros problemas ocorrem também.